Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. A cada 5 horas, uma mulher sofre violência no Brasil e a cada dia, outra mulher é vítima de feminicídio. Os dados são do Observatório de Segurança Pública e foram divulgados neste mês de março. Em 2021, ocorreram 1.975 registros de violência contra a mulher em todo o país, além de 409 casos de feminicídio. O estudo também chamou a atenção para as subnotificações de casos que continuam recorrentes. Para debater esse assunto, recebemos Andressa Meirelles, jornalista e idealizadora do projeto O Que Não Nos Disseram, e Eveline Vieira, advogada e integrante do coletivo Nós Seguras. Participa também do papo de hoje a minha colega de TV Otimista, Camila Matias. Primeiramente, a todas, obrigado pelo convite aceito. Andressa, com relação ao projeto, que você idealizou, o Que Não Nos Disseram, vocês estão com exposição no Iguatemi, que teve início lá, se eu não me engano, no Dia Internacional da Mulher, no 7 de março. 7 de março. Foi. Bem, eu fui conferir com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver como é que está a exposição. As mulheres fotografadas reescreveram a própria história. A exposição conta para o público a superação que elas vivenciaram. Eu achei interessante porque, a priori, a gente pensa que é só uma exposição de mulheres, de fotos. Mas quando a gente coloca o áudio e vai ver a história e vê um pouquinho depois, quando a gente se depara com a leitura, a gente vai ver que são histórias bem difíceis, mas mulheres que buscaram superar isso. Então, nesse Dia da Mulher, é muito interessante essa exposição para revelar que a mulher sempre tem que lutar e denunciar, como alguns atos de estupro, enfim, abusos. Então que a mulher tem que falar sim, realmente, se acolher, se respeitar. Ao todo são 16 retratos de 2 metros por 1,30. Eles foram feitos por 13 fotógrafas. A exposição conta com imagens táteis, audiodescrição e tradução em libras. A jornalista Andressa Meirelles foi a idealizadora da mostra. Conversando com outras mulheres, foi que veio o desejo de fazer um projeto ouvindo mulheres, protagonistas de suas histórias, que foram vítimas de violência, mas que não são mais. Quando a gente é vítima de violência contra a mulher, quando a gente é vítima de violência doméstica, falta muito a esperança para uma saída. Não é só a dependência financeira, não é só a dependência emocional, de como vão nos olhar depois de tudo isso. E poder a gente se ver mulher, eu acho que dá esperança de que outras mulheres que estão em situação de violência possam... Tem jeito para mim, tem saída. Bem, a exposição prossegue lá no Shopping Iguatemi até o domingo, dia 3 de abril. Só mudou de local, em vez da Praça da Expansão, como vocês viram aí na reportagem, ela está agora na Praça do Elevador Panorâmico, não é isso? Em frente à Centauro, em frente à Saraiva. Bem, Andressa, quase um mês aí de exposição, como é que está a recepção do público? Primeiro, obrigada por estar aqui com vocês. Eu gostaria de poder não estar aqui, na verdade, para não ter que falar sobre esse assunto, Quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente está falando de, acho que nós, quanto mulheres, de um sonho que a gente poderia acordar um dia e não precisar pensar nisso, e que isso não fosse pauta, Então, agradeço o espaço, mas sonho um dia a gente não precisar discutir isso, porque não vai ser risco de vida a gente nascer mulher ou se tornar mulher. Fernando, tem sido incrível. Eu, quanto idealizadora do projeto, sou suspeita para falar. Estou lá todos os dias, eu ia dizer quase todos os dias, mas eu tenho estado lá todos os dias para conversar com as pessoas, mulheres e homens que chegam ali, ouvem esses relatos, percebem essas fotos de várias maneiras, seja através da fotografia tátil, da audiodescrição, da visão mesmo, propriamente dita, e pessoas que tiram aquele fone e falam, eu passei por isso, eu estou passando por isso, eu acabei de terminar um relacionamento de tantos anos, fiquei com medo de ouvir os relatos, porque fiquei com medo de reviver alguma coisa, mas quando ouvi, me enchi de esperança. Então, homens passando pela exposição, falando, me percebi, tendo atitudes que eu não sabia que eram atitudes de violência, homens falando, vi a minha mãe passar por isso. É um espaço de acolhimento. A nossa exposição, para além do que a gente entrega, é um espaço de troca, onde pessoas ali o tempo todo trocam com a gente, conversam com a gente, dialogam sobre suas experiências, sobre a visão, sobre a percepção do assunto, sobre como aquelas dores
atravessam cada uma dessas pessoas. Então, eu não tenho nem palavras para descrever, Fernanda, porque é propósito mesmo. O que eu achei mais interessante de toda a proposta é, a título até de informação para o público, a exposição ela tipifica os tipos de violência que muitas vezes as pessoas não se dão conta que não é só a agressão física, né? Tem a agressão, a violência patrimonial, como é que foi a curadoria, a montagem disso tudo? O projeto nasceu primeiro de uma dor particular. Eu fui vítima de violência também, eu fui vítima de vários tipos de violência, mas eu só me identifiquei vítima quando aconteceu do episódio de Isso Aqui Fica Roxo. A gente que trabalha com jornalismo, né, a gente sempre noticia a violência a partir da violência física. A gente sempre noticia a violência, seja uma violência sexual, mas de maneira física. A gente sempre fala daquilo que deixa marca no corpo e que é uma marca evidente e aparente. Então, depois de ter conseguido sair desse relacionamento, Fernando, eu fui conversar com outras mulheres. E todas aquelas outras violências que eu não sabia dar nome, porque na minha época não se falava a respeito do assunto, eu compreendi que haviam sido violências também conversando com outras mulheres. E aí fui ler mais profundamente a Lei Maria da Penha, que a gente conhece, mas a gente não lê, né? E ela é uma lei extremamente pedagógica para mim, que sou jornalista. Belane vai falar muito melhor que eu, que é advogada, mas ela é muito pedagógica, né? Devia ser um material para ser lido nas escolas, nas empresas, para que a gente conhecesse. E a Lei Maria da Penha fala no artigo 7º, eu acho que é isso, do capítulo 2, não tenho certeza agora, mas eu acho que é isso, são consideradas formas de violência, 5 formas de violência, entre outras. Eu acho fantástico que ela ainda deixa o entre outras. E aí ela fala de violência física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, e tem esse entre outras, né? Não são só 5 tipos de violência. A gente trouxe para a exposição 16 depoimentos, a primeira vez trouxemos 14 depoimentos, dessa vez são 16 depoimentos de mulheres para além da violência física. Porque a violência física a gente já sabe identificar. Eu tomei um murro. Ele botou a mão no meu pescoço, ele puxou o meu cabelo. A gente já consegue identificar isso quanto uma manifestação de violência. E todas as outras formas de violência que nos minam, que nos destroem, que roubam a nossa identidade e que muitas vezes nos congelam para quando vem um episódio de violência física, a gente não sabe mais quem a gente é, como se defender, o que fazer a respeito. Então, tem várias mulheres na exposição que sofreram violência física também. Mas acho que a gente traz um único episódio mais explícito de violência física. Os outros a gente tentou trabalhar essas outras tantas formas de violência que são tão graves quanto, porque criar uma hierarquia de violência também é violento. Né? Belane, como a Andressa está falando, a proposta, né, o título que não nos disseram, né, qual a violência, o subtítulo, aliás, não nos disseram o que é violência. O que é violência contra a mulher? A violência contra a mulher, como a Andressa já adiantou aí bastante, né, essa questão da Maria da Penha especificar veio da necessidade da gente nomear as nossas dores, né? A gente eu coloco nós mulheres, nós homens, os homens, a gente não consegue nomear os nossos sentimentos, nem as nossas dores. Então, quando a Maria da Penha coloca isso lá no rol dos tipos de violência, é mais fácil para identificar. E quando a gente identifica, hoje como é que a gente sabe? A agressão física, ela é o último estágio da violência. Costumeiramente é o último estágio. Antes disso, vieram outros tipos de violência, né? Vem a questão psicológica, vem a questão patrimonial, que é muito forte também, vem a questão sexual, que muitas mulheres não se percebem que estão vivendo essa violência dentro de um casamento, por exemplo. E quando chega na agressão física, já é o auge, é quando a gente já não consegue saber o que aconteceu para chegar naquele ponto. Então, a violência contra a mulher, né, como você perguntou, é uma pergunta muito complexa, porque nós somos violentadas desde o nosso nascimento, né? Nascer mulher nessa sociedade que a gente vive hoje é violento, né? Desde criancinha nós somos ensinadas a obedecer, a se comportar,
a engolir o choro, a não falar sobre as nossas dores, a não falar sobre os nossos desejos, a gente não fala. Então, desde o início, nós somos caladas. Aí, hoje, a gente chegar com uma Lei Maria da Penha, com tipos de violência e pedir para que essa mulher defina o que está acontecendo com ela, se desde uma primeira infância ela foi acostumada a não falar, a silenciar, porque essa é a criação de muitas mulheres, né? Foi a minha, acredito que foram a das meninas que estão aqui também. Então, é violento. E hoje é muito importante o espaço da Andressa, o espaço da Nós Seguras, esse espaço que a gente está tendo aqui, de estar 3 mulheres falando, se ouvindo, conhecendo os nossos contextos, as nossas dores, porque isso também não era permitido. Né? A gente não podia falar. Então, assim, na minha adolescência, pelo menos, eu não cheguei a passar por violência física, né? Mas eu tive uns namorinhos que eram violentos no sentido de discussões, de brigas em local público. E a minha mãe nunca soube. Minhas amigas nunca souberam. A gente não compartilha. Porque é errado, a culpa foi minha, eu não soube me comportar, então eu vou me calar. E a gente se cala. Doutora, e existe algum tipo de, como é que eu posso falar, um sinal de alerta, um sinal de você ficar atenta quando você está se relacionando com alguma pessoa, homens, né, normalmente, assim, a gente está se relacionando com algum rapaz e tem aquele sinal assim, epa, esse tipo de atitude pode ir no futuramente, porque às vezes a gente fica, não, foi só uma vez, não, foi só hoje, não, ele está estressado, não vai fazer de novo. Existe algum tipo de alerta que você normalmente fala para as mulheres? O primeiro, a Maria da Penha. Eu tenho amigas, eu tenho conhecidas, eu já tive clientes que se relacionaram com homens que já tinham uma medida protetiva contra eles. E é surreal, né, que a mulher ela sempre acredita que com ela vai ser diferente. Então, assim, eu sou do tipo que, o que eu aconselho para as minhas amigas, né, conhecer alguém, dá um Google no nome dele, né? Vê se tem alguma coisa lá, segredo de justiça? Mas vê se o cara tem alguma coisinha. Às vezes outra pessoa chega para contar e a mulher não acredita. Então, assim, a Maria da Penha hoje já veio com esse de... Não, já tem uma protetiva ali, a pessoa já pode não ser uma pessoa muito legal, um homem muito legal. Evelane, a Lei Maria da Penha completou 15 anos esse ano, né? Enquanto legislação, como é que você avalia? Ela deveria ser mais punitiva ou não? Pronto. A Maria da Penha, ela assim, a questão da violência doméstica vai além do direito, né? É uma questão social, é uma questão principalmente de psicologia também. Acho que as psicólogas que chegam junto para trabalhar com a gente, é muito importante, primeiro, para identificar, né, a violência. A mulher saber que está naquele contexto, porque uma coisa é a gente ter ali na Maria da Penha, na legislação, os tipos de violência. E a mulher conseguir nomear aquilo ali. E ela fazer a denúncia, ir na delegacia e fazer a denúncia e pedir a protetiva. Outra coisa bem diferente é essa mulher sair dessa violência. Então, hoje em dia, a legislação é uma legislação importante. A lei, ela é punitiva quando tem que ser, ela é pedagógica quando tem que ser, porque a Maria da Penha também fala da questão pedagógica, não é só punir aquele homem, porque, como a gente já conhece também, muitos homens nem sabem que aquilo é uma violência, né? Eles não têm essa dimensão do que é ser violento. Então, a Maria da Penha, ela cumpre esse papel, mas a gente precisa ter essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, a gente precisa debater esse assunto, a gente precisa levar isso para as escolas, como a Andressa já adiantou também, porque a Maria da Penha, ela sozinha, ela não vai resolver. A gente precisa que essas mulheres compreendam e consigam sair da violência. Elas sejam fortalecidas. E aí, como é que elas são fortalecidas, né? Com rede de apoio, com terapia, para que elas consigam sair dessa violência e não entrem em outra violência, que também já é outro assunto que a gente está em uma violência, sai da violência e entra em outra violência. E eu acho que é evidenciando também a possibilidade da vida pós-violência. Se a gente só fala do que é violência e a gente não fala o que é um relacionamento saudável, a gente não vai conseguir construir um relacionamento saudável, ainda que a gente comece a identificar a violência. A gente precisa construir, né, relacionamentos saudáveis. Homens e mulheres, aí digo porque, né, a maioria da sociedade ainda se diz heterossexual, estou indo pelo que, né, é dito, e esses autores de violência em números geralmente são, a maioria, homens.
né? Então, relacionamentos Quando a gente héteros, né, fala, digamos assim. quando a gente fala de violência contra a mulher, de vítima de feminicídio, esses autores de violência geralmente são, né, os ex-conviventes ou conviventes, mas são, em maioria, homens, né? E aí, quando a gente fala sobre o que é violência, a gente tem também que discutir o que é um relacionamento saudável. Esse contraponto. Porque se a gente sabe agora, isso aqui é violência, e como eu construo um relacionamento saudável? A gente não foi criado para isso, né? Então a gente tem que pensar também como construir relações saudáveis conosco, com o outro e aí com o mundo. Você mencionando isso, eu lembrei de um fato da Bruna Marquezine, que ela namorava o Neymar, né? E depois ela namorou com o filho do Edson Celari, né? Enzo Celari, se não me engano. E ela disse que fez terapia porque ela estava vivendo um relacionamento saudável e ela não conseguia entender como é que é possível existir um relacionamento saudável, né? Porque às vezes a gente está acostumada só a pessoa dar o mínimo, a pessoa, enfim, ser grosseira, a pessoa não lhe respeitar, e ela disse que passou a fazer a terapia para entender como é que é um relacionamento saudável, porque justamente isso que você falou, não estamos acostumadas a ser tratadas como devemos ser tratadas. Às vezes a gente se contenta com o mínimo e acha que aquilo ali é o suficiente, é o que a gente merece, né? E é até importante o Fernando estar aqui, né? Porque é pedagógico da Maria da Penha que os homens também cheguem para conversar com a gente sobre esses assuntos, né? O que é um relacionamento saudável? Acaba que a mulher fica se empenhando no relacionamento, em fazer aquilo dar certo, né? E quando o homem chega também para mostrar do que ele é capaz, que ele pode fazer as coisas certas, como foi o caso da Marquezine, a gente consiga conviver, né? Ter uma relação pacífica. Bem, o Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, discutindo hoje a violência contra a mulher. Evelane, você faz parte de um coletivo, né, o Nós Seguras. Gostaria de aproveitar a oportunidade para que você explique como é que funciona, as mulheres que tiverem interesse em procurar esse coletivo, como é que deve proceder. Pronto. Somos um coletivo de advogadas feministas, a gente segue esse cunho político, a gente acha importante para as nossas orientações. Nós nos encontramos em 2020, no auge da pandemia, quando começaram a sair as informações que a tendência é que ia aumentar o número de violência contra a mulher, devido a elas estarem em casa, né? E aí a gente se construiu, e aí eu digo assim, se construiu porque é uma característica do coletivo, é que nós somos horizontais, né? Duas pessoas idealizaram, uma psicóloga e uma advogada, mas elas só idealizaram, a gente construiu junto e fez estatuto. Advogado, gente, olha, a gente viaja, contrato, a gente vai longe. E estar com essas mulheres, e aí o coletivo ele é nacional, né? São advogadas, a gente hoje tem advogadas em 22 capitais, né? Já atendemos mulheres até do exterior, porque é isso, o Instagram chega em ambientes, em locais que a gente não imagina. E assim, o mais importante é que nós fazemos orientação jurídica, e isso é muito importante para a gente do direito. A gente, infelizmente, não pode judicializar os processos dessas mulheres. Inicialmente, ficamos tristes, porque a gente achava que não ia ser o suficiente, mas quando você começa a fazer a orientação e você percebe que essas mulheres não têm conhecimento quase nenhum dos seus próprios direitos, e aí não só a questão de violência doméstica, que é o nosso maior público, mas também questões de direito como empresarial, vou abrir uma microempresa, como eu faço para fazer um CNPJ. Essas mulheres, elas não têm acesso a isso, elas não sabem onde procurar, hoje em dia é muito disseminado, que dá um Google, né? Mas nem isso chega a essas mulheres, né? O nosso público é um público mais carente, a gente preza também para achar esse público, né? Tenta sair das redes sociais e também em outros lugares mais carentes. E, para finalizar, assim, o que o coletivo que ele é uma rede de apoio para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, mas também é uma rede de apoio entre nós, advogadas, né? Porque é complicado, o ambiente jurídico, ele é um ambiente masculino, né? Não mudou tanto, se você olhar quem chega nos grandes cargos do judiciário, magistratura, promotores, defensores públicos, ainda é um público masculino. Então, estarmos juntas como advogadas também é rede, e a gente também se fortalece para ajudar outras mulheres. Evelane, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe quando sofre algum tipo de violência com
cônjuge, né? Com a pessoa que a gente está se relacionando. Mas quando esse tipo de assédio, esse tipo de violência acontece no meio da rua, com pessoas que a gente não conhece, né? Teve um caso recentemente de um moço que estava passando numa rua, foi aqui em Fortaleza, inclusive, e passou um motoqueiro e assediou a moça, né? Passou a mão nas partes dela. Como a gente faz, nós mulheres, o que é que a gente faz depois que a gente sofre? É uma dúvida que eu tenho, inclusive. O que é que a gente faz a partir desse momento? Quais são os nossos passos? Foi um caso de importunação sexual, Importunação né? Pelo menos a mídia divulgou dessa isso. forma. Tem pouco mais de uma semana, bairro Wellery. Diga aí. Pronto. O que acontece? A gente até tem esse cuidado para falar, porque juridicamente você tem que ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Já tivemos casos das mulheres se assustarem, né? Delegacia não é um ambiente tão bacana, para a mulher é menos ainda. Então, quando você diz para essa mulher que para ela acionar qualquer poder público, ela precisa ter um boletim de ocorrência, ela precisa ter ido à delegacia, ela já se retrai. Então, para você buscar os seus direitos, o ideal é que você faça um boletim de ocorrência e que seja naquele mesmo dia, né? Talvez aquela mulher, eu não tivesse informação, mas as câmeras talvez tenham sido acionadas pela polícia, devido a ela ter ido fazer o boletim de ocorrência, né? Aí a polícia, com o poder que ela tem, ela consegue fazer essa investigação. Lá, dependendo do tipo de violência que foi, né, aquele não tem uma violência, não foi física, né, ela não tem provas, mas se for uma violência física ou uma sexual, ela vai ser encaminhada aqui no Ceará para o IML, ela precisa fazer esse exame de corpo, né? E aí é outra questão também que as mulheres elas não querem, né? É um ambiente hostil, né? Não é um ambiente que você se sinta bem. Aqui em Fortaleza a gente tem a Delegacia da Mulher, tem algum tratamento diferenciado, né? Você geralmente é atendida por uma delegada, tem um escrivão lá e ela consegue se sentir um pouco mais à vontade mesmo diante dessa violência. E aí, dependendo também do tipo de violência, a gente consegue acionar a Maria da Penha com os tipos de... Esqueci o nome agora. Pode continuar. Posso continuar? Então, você consegue acionar a Maria da Penha e isso chegar ao judiciário. Mas hoje, sofri uma violência, não me senti confortável, fulano estava no ônibus e eu senti que uma pessoa não estava ali tão legal, não foi bacana o que eu vi, desço do ônibus, vou fazer um boletim de ocorrência. Em alguns casos, você consegue fazer um boletim online, que é muito bacana também. Mas o ideal é que você consiga ir na delegacia fazer esse boletim de ocorrência. É a porta de entrada de tudo. A grande barreira, então, aí para fazer o boletim é porque a mulher quer evitar se expor ainda mais, né? Porque é violento, né? A gente revitimiza essa mulher. Na delegacia da mulher, o que era para acontecer é que uma delegada faça essa escuta e que tenha um escrivão lá digitando, né? A gente tem casos de mulheres que se sentem desconfortáveis na presença masculina, dependendo da violência, né? Chacotas, perguntas desnecessárias, principalmente se for violência sexual. Que roupa estava usando? Por que você foi à noite, tarde? Então, e o fato de ter também um homem digitando aquela história, um sorrisinho de canto, né? Então, isso vai revitimizando essa mulher e vai afastando. Se eu fui fazer essa violência e eu me senti assim, eu vou comentar com uma amiga, e essa amiga vai comentar com outra amiga, então isso vai afastando. A gente tenta hoje chegar lá, a gente orienta muito no Nós Seguras. Vá com a advogada. Por quê? Porque é outra mulher. Ela vai saber o que vai te incomodar. A pergunta que não vai te agradar, ela vai saber, porque aquela mulher ela vai entender. Então, a gente precisa ainda melhorar muito nesse sentido, né, dessa escuta dessas mulheres. E também a questão quando chega no Ministério Público para fazer a investigação, é um promotor, é um homem, né? Aí, mais uma vez, ele vai perguntar por que estava tarde da noite, com aquela roupa. Então, são vários tipos de violência que essa mulher, mesmo tendo já vivido essa violência, ela vai enfrentar para ela conseguir fazer justiça. E como se a escolha fosse nossa passar por aquela situação, né? Mulheres que são estupradas, são violentadas, as pessoas perguntam, que roupa estava usando? Estava no ônibus, na parada de ônibus sozinha, por quê? E não sei o quê, como se a gente estivesse escolhendo passar por aquela situação, como se a culpa fosse da vítima e nunca a culpa é da vítima. É uma vítima. Justamente vítima. Isso. É muito
triste, porque eu já passei por situações em ônibus e que eu me sentia culpada por estar no ônibus, estar indo trabalhar e um cara me assediar e um cara fazer alguma coisa inúmeras vezes. Eu ficar, meu Deus, a culpa é minha. Eu que estava no canto errado, eu que estava, sei lá, olhei para ele de uma forma diferente, ele interpretou, mas não é, a culpa nunca é nossa. E a gente tem que começar a entender isso, né? Quem nunca se arrependeu de ter saído de decote, né? Porque decote... Mas é engraçado. A gente está trazendo um ponto que é o ponto que a gente sempre discute. Da denúncia, do decote, né? E aí eu vou trazer o ponto que é a nossa maior luta no que não nos disseram. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 52% das mulheres não denunciam, certo? Como é que fica o encerramento de ciclo de violência para a mulher que não denuncia? Não tem jeito? A única saída é a denúncia. A gente fortalece sim, né, esse incentivo à denúncia, porque é uma grande conquista. A gente poder denunciar uma violência sofrida é uma grande conquista. Mas essa não é a única saída, e a gente sabe que num país racista como o nosso, classista como o nosso, acaba que quem vai preso às vezes é o negro, pobre, periférico, autor de violência, que cresceu vendo aquilo a vida inteira, não sabe se expressar em outra forma, e eu não estou aqui amenizando, mas eu estou falando que é um problema complexo. E aquele autor de violência, que às vezes é um juiz, um advogado, um político, um líder religioso, ele passa Um cantor. batido, um cantor, e ainda ganha mais seguidores e mais likes, enfim. Então, assim, a gente falou do decote. Qual mulher não... E eu sei que isso acontece muito, mas não é só isso que acontece. A gente está sempre discutindo a violência na perspectiva do decote, o batom vermelho, a roupa curta, a violência física. Sempre a gente traz isso. Tem uma mostra, uma exposição, eu não sei se na Europa, que fizeram, a roupa que as vítimas estavam vestindo no dia que elas foram estupradas. Eu não sei se vocês já viram isso, viraliza na internet de tempos em tempos. Então são as roupas que as vítimas estavam usando no dia que sofreram violência sexual. Calça jeans, roupa de trabalho, burca. Então, assim, quando a gente fala da roupa curta, uma mulher que às vezes não vai usar roupa curta, ela acha que ela está imune a sofrer uma violência sexual. E aí, quando aquilo acontece, ela não vai saber explicar aquilo que aconteceu. Por quê? Porque a gente constrói que a violência sexual ela se dá a partir de um risco com uma roupa curta. Isso não é verdade, né? O batom vermelho. E aí, vou contar a história. Eu tô com um batom aqui mais claro hoje. E faço questão, Fernando, de estar sempre com esse batom claro. Durante muito tempo nesse relacionamento, que eu era diminuída de várias formas, de diversas formas, e que eu não me sentia nem mais gente, a gente fala, né, do relacionamento abusivo, do relacionamento de violência, porque a gente passou a dizer que relacionamento abusivo é uma coisa e de violência é outra completamente diferente, quando as duas coisas são a mesma. O abuso é uma forma de violência. Nesse meu relacionamento, eu já destroçada por ele em palavras e também através da violência física, bota um batom vermelho. Você fica mais bonita de batom vermelho, bota um decote maior. Eu gosto quando os outros homens te olham. A mulher no lugar de objeto. Não me era proibido colocar um decote. Não me era proibido colocar um batom vermelho. Percebe? Mas eu era tratada de objeto da mesma maneira que uma mulher é objetificada quando ela não pode fazer algo. Eu tive pavor durante muito tempo de sair com a roupa mais aberta, de colocar um biquíni, porque eu tinha medo de ser olhada por outros homens, porque eu era colocada como um troféu. Uma coisa. Um pedaço de carne, né? Um pedaço de nada. E aí vem uma outra questão, que a gente fala muito, mas ele vai, né, dos sinais. Mas ele vai te ridicularizar, mas ele vai te colocar para baixo, ele vai te deixar desconfortável. Pensa num ioiô, que na velocidade que aquilo desce, aquilo sobe. A gente fala como se fosse o ciclo da violência. Nós mulheres temos o ciclo menstrual. A gente percebe a mudança no nosso corpo, né? O seio começa a doer, a gente começa a humor mudar. O ciclo, de alguma maneira, pra gente pressupõe uma transição um tantinho clara entre as fases. Quando a gente fala da lua, a gente percebe a lua aumentando, diminuindo. Então a gente, olha, gente, a lua vai ficar cheia. Por quê? Porque a gente percebe que essa lua está aumentando. Na violência, muitas vezes, de um episódio de descontrole, de completo descompasso, de algo que não faz o menor sentido, de desproporção
para a atitude vem do nada. É um episódio, está tudo bem aqui e de repente acontece uma situação que você não sabe o que aconteceu, essa pessoa age em violência. Você trocou uma música que essa pessoa não queria que você trocasse. No meu caso, joguei uma caixa de sapato fora. Ele estava chegando em casa e falou que coisa mais linda, tudo arrumado, nananana, que maravilha, meu amor, cadê a caixa desse sapato? Eu falei, joguei fora, meu bem, estava tão velha. Você fez o quê, sua inútil? Percebem? Então, assim, cadê o ciclo da violência? Claro que a gente fala que a mulher vai estar no momento de tudo bem, vai aumentar a tensão, vai haver a violência e vem a lua de mel. Não é assim. Acho que talvez fosse interessante a gente pensar numa espiral. A espiral a gente não sabe em que momento faz a curva. Em algum momento a curva faz. E eu acho que uma espiral que talvez comece mais aberta embaixo e se estreite em cima no sentido da velocidade da violência. Ela começa mais lenta. Você começa a viver entre um episódio de violência e outro, é mais espaçado. À medida que essa dinâmica começa a acelerar, você já não percebe mais o que está acontecendo. A gente constrói palavras que atrapalham a compreensão da coisa. A gente fala de o ciclo da violência. Tensão, violência, lua de mel. A lua de mel é algo bom. Então, quando a gente fala de algo de lua de mel, num relacionamento de vínculo afetivo, de alguma forma a gente está rememorando algo que, posto na sociedade, é algo positivo. Então, não é uma fase de lua de mel, é uma fase de ilusão, é uma fase de falso arrependimento. Pontuar essas palavras, eu acho que faz parte, Fernando, do que não nos disseram. Porque a gente é criada, como ela trouxe desde o começo, doutora, para esse lugar de silenciamento, de resignação, de não movimento, de acolhimento. Compreender o coleguinha na escola que fez uma coisa feia. E de não pedir ajuda, né? Quem nunca escutou em relacionamento de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não pode se meter, a gente não pode interferir. Quem tem que resolver é o casal, mas não é assim. Quando a gente pode, tem força de pedir ajuda. Você estava mencionando essa questão da caixa de sapato, e eu tive um relacionamento, quem nunca teve um relacionamento abusivo? Acho que todo dia as mulheres se veem em relacionamentos abusivos. E eu me lembro que toda vida que eu ia reclamar de alguma coisa, ele me chamava de louca. E essa palavra hoje em dia me fere muito. Se alguém me chama de louca, eu não me chamo de louca. Não me chame de louca. Porque me fere, porque eu reclamava porque ele fazia certas coisas, ele me traía, ele era abusivo, e eu, não, mas não é assim, faz assado, faz desse jeito. Ele, você é uma louca, tudo que acha que você quer, tu é uma louca. E é o único argumento que tinha pra me diminuir, o argumento dele era me chamar de louca. Então, hoje é uma palavra que me fere muito, justamente por me relembrar esse tempo de abuso. E eu acho que toda mulher tem essa questão de alguma coisa que já aconteceu, algum tipo de relacionamento, e você percebe que é realmente um ciclo, né? Não um ciclo assim, mas assim, infelizmente, às vezes você se vê numa situação e não consegue sair, mas você pode sair. É possível sair. Ah, mas eu gosto dele. Ah, mas ele vai mudar. Não vai. Mas sabe o que eu achei interessante no projeto de vocês, Andressa? É esse conversar, sabe? Porque é isso, assim, a gente denomina palavras fortes, faz um checklist, acontece isso, aquilo, mas você nunca vai conseguir saber, definir e sair daquilo ali se você não conversar, se você não ouvir o outro, sabe? Aquela escutatória de você refletir sobre o que aconteceu com você e pensar se aquilo foi certo ou não, se você se sentiu bem ou não, é só você conversando. Então, a gente tem a legislação, a gente tem psicólogas, a gente tem terapia, a gente recorre, mas a rede de apoio, estar conversando, ter ambientes que a gente se sinta seguro, estabelecer esse diálogo em mídia social, ter esses projetos, nos fortalecem para isso. Não é só a lua de mel. Você só conseguiu fazer essa reflexão da lua de mel porque você com certeza já conversou com outras pessoas, né? Já refletiu sobre isso, já teve outras leituras. Que eu peguei uma dica de uma defensora pública que conversou com a gente, ela disse assim, gente, estudem, vão estudar a história das mulheres, vão tentar entender por que isso acontece. Aí hoje está eu, né? Lendo uns livrinhos lá, porque a gente nem aceita. Por que a fulana está com aquela pessoa? O cara tem uma medida protetiva contra ele, mas mesmo assim ela está com aquela pessoa. Vamos conversar, né? Vamos entender o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele, o que aconteceu já comigo para mim não aceitar, né? Então achei, assim, eu não conhecia, adorei conhecer, né? Quando ele mandou o Instagram, o Fernando mandou e eu fui lá dar uma olhada, porque é isso, se a gente não conversar, se a gente não tiver rede, não estabelecer isso entre a gente, nós mulheres, e também trazer os homens para essa conversa, que a Maria da Penha é muito
boa nessa situação, trazer os homens para a conversa, né? Fazer grupo de homens também. A gente não vai conseguir melhorar a sociedade. Bem, pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo. Papo de Redação volta já. Papo de Redação de volta, hoje discutindo a violência contra a mulher. Recebemos aqui no estúdio Andressa Meirelles, que é jornalista e idealizadora do projeto O Que Não Nos Disseram, e Evelane Vieira, advogada do coletivo Nós Seguras. Camila, aproveitar que você está ajudando aqui no nosso debate, no nosso bate-papo, você, enquanto jornalista, cobriu o caso do DJ Ives, né, do começo ao fim. Gostaria que você relatasse como é que foi esse procedimento todo. Não, pegou no ponto bem, porque pra gente, eu como mulher, foi muito difícil cobrir esse acontecimento, né? Esse crime. Eu sou repórter também e quando vi o caso, né, a editora do jornal que eu, né, participo mandou para mim e falou assim: a gente quer que você cubra e que você vá no local e vá, né, descobrindo as coisas e apurando as informações como todo jornalista faz, né? Mas a gente se sente muito... Um dia podia ser eu. Um dia eu poderia estar nessa situação. E as imagens, eu acho que todo mundo viu, né? São muito fortes, é uma violência muito forte e que não tinha justificativa. Eu conversava com o advogado dele e ele alegava, né, que mas é porque ela dizia que ia se matar, dizia que ia matar, não sei, mas pra mim não entrava na minha cabeça que uma agressão seria a forma de resolver aquela questão. E agressões fortes e com a criança no colo. E foi bem complicado, assim, como mulher, né? Claro que a gente tenta ser no máximo profissional, mas no dia que ele chegou na delegacia, eu estava cobrindo, né? A gente recebeu a informação do delegado do Portais de Luz, se não me engano, do Eusébio, a delegacia do Eusébio, que falaram que ele ia chegar, né? Que ele ia ser preso. E a comoção, assim, das pessoas... Eu levei um murro, inclusive, porque as pessoas queriam bater nele. Né? A imprensa ficava na frente e o resto da população ficava atrás, os curiosos. E eu vi um rapaz com muita raiva, com muito ódio. Eu vou bater nele. Eu até comentei, ele era bem grande, né? Eu falei assim: moço, por favor, só cuidado para não bater em mim, porque eu tô trabalhando. A gente até entende a comoção, porque realmente foi uma coisa que mexeu o Brasil inteiro e todo mundo ficou sabendo da situação. E quando o DJ Ives passou, assim, ele entrou na delegacia, quando ele entrou não tinha ninguém, só tinha os jornalistas, mas quando ele saiu, todo mundo já estava sabendo que ele estava lá dentro e que ele ia sair, né? Quando ele saiu, todo mundo tentou agredir de alguma forma e esse rapaz também acabou sobrando para mim. Mas eu tentava todo o tempo deixar o lado mulher e ser só jornalista para cobrir essa informação, para cobrir esse crime, né? Mas principalmente quando eu conversei com a advogada dela, ela não deu entrevista porque ela tinha fechado uma entrevista exclusiva com outro canal, então ela não deu entrevista, mas a gente conversava constantemente com a advogada. E era muito triste, era muito triste. A cada pergunta que você fazia, a cada resposta que ela mandava, você ficava... É incrível, porque não era justamente a agressão física, foi o último passo. Primeiro começou com traição, primeiro começou com você não presta, você não vai ter meu dinheiro, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Várias agressões, não vou te fazer, não vou deixar você fazer certa coisa, que ela foi citando até chegar a agressão, e não foi uma agressão. Né? Aquele vídeo ali foi de uma ou duas agressões. Foi o que vazou, né? Foi o que vazou, mas foram várias agressões. Ela disse que era agredida há meses. Né? E não era só agressão de gritos e verbal, era chute, era murro, era tudo. E às vezes uma vez a advogada contou pra gente que uma vez ela estava amamentando e ele agrediu. Ela estava amamentando o filho deles e ele chegou e agrediu. Então foi um caso assim que hoje em dia me deixou muitas marcas, né, como mulher, como jornalista. Eu já cobri vários fatos grandes, o edifício André também foi um que me marcou muito, mas como mulher, o caso de Ives foi muito marcante, e ficar sempre em porta-delegacia e ver outras mulheres passando por a situação, e às vezes os homens que são os agressores em liberdade, saindo e podendo agredir outras mulheres. Então, assim, foi
foi bem difícil, mas ao mesmo tempo também foi muito fortalecedor, sabe? Para não parar ali, não deixar aquilo acabar ali, mas continuar na luta, porque eu acho que essa luta é de todo mundo, não só da gente, né? Eu acho que homens podem ser parceiros nessa luta, de entender que não é não, de entender que quando a gente não quer, e respeitar. Eu acho que isso também vem muito dessa questão. Você falou, Camila, agora desses homens, né? Que os homens são parceiros. Trazendo mais uma vez que é uma questão de educação cultural. Tudo que, né, que é de estrutura, a gente está falando de uma grande reforma social de consciência, de educação, de parâmetros, de valores, de tudo isso. Eu sou mãe. E aí, acho que quem é mulher vai conseguir entender quando a gente fala da pressão social e como o inconsciente coletivo, às vezes, nos leva a agir de uma maneira que nem às vezes a gente quer. Eu vou fazer agora um paralelo com a situação dos homens e a minha, pelo menos, como mãe. Não sei se vocês são mães, mas aí vou contar uma história para vocês entenderem o que eu estava pensando sobre outro dia. Quando a gente fala do crime de legítima defesa da honra, que é um absurdo, né? Inclusive, ainda está em voga no Código Penal. Outro dia eu estava lendo, eu fiquei... Não, é sério, eu estou lendo isso aqui porque... Continue. E existe esse crime, né, em legítima e suposta legítima defesa da honra. Um homem traído, né, ele matava essa mulher e esse homem, esse outro homem, né, para defender a sua honra. Talvez a vontade daquele homem fosse só chorar, como diz no baianês, o corno que ele tomou na cabeça. Porque é isso que a gente faz quanto mulher, a gente chora a essa traição. Talvez o homem, Fernando, foi traído e ele queria chorar, ele queria sentir essa dor. Mas existe uma sociedade, um comportamento esperado que homem haja em violência. Eu não estou aqui dizendo que isso ameniza o fato de um homem cometer o crime, de forma nenhuma. Só estou dizendo que a punição, pela punição, sem a gente pensar como a gente é construído, nosso papel de mulher e de homem é construído, o homem ele é construído para agir em violência. Então, é esperado desse homem, e aí? Você não vai fazer nada não, cara? Você foi traído. Meu irmão, eu quero sentar aqui e chorar, porque eu fui traído. Eu tô machucado, eu tô triste, eu gostava daquela mulher. Não. Ele vai ter que ir lá, ele vai ter que matar aquela mulher, ele vai ter que matar aquele homem, e ele vai ter que, talvez, dar um tiro na cabeça, porque ele não vai suportar lidar com tanta dor. Volto a dizer, eu não estou amenizando de forma nenhuma o crime cometido. Eu só estou falando que a gente precisa conversar sobre mais coisas. Por que eu falei que eu estava pensando sobre isso? Porque quando a gente é mãe e a gente está no mercado e o filho se joga no chão e começa a dar aquele escândalo de uai, é uma criança. A gente, às vezes, como mãe, e eu senti a vontade de falar assim, meu filho, por favor, meu amor, vamos levantar. Mas existe um olhar social de, e aí, mãe, você não vai fazer nada? E aí, mãe, você não vai tomar uma atitude que muitas vezes... Agora mais não, que a gente vem de uma geração, né? Mas a geração talvez dos nossos pais foi a geração que aprendia que esse olhar social é um olhar de vai lá, mãe, dá uma palmada nesse menino para poder ele se aquietar. Entendeu o que eu tô falando? Talvez o desejo daquela mãe não fosse o da punição através de uma palmada, de uma violência. Porque a palmada é uma violência, a gente consegue entender isso hoje. Mas existe esse olhar de, e aí, você não vai fazer nada? O que você vai fazer a respeito, cobrando uma atitude de violência? Mas é o que a gente vive escutando, a gente cresce escutando, como você falou no primeiro bloco, inclusive. A mulher tem que sentar direito, a mulher tem que ficar calada, a mulher não pode reclamar. E o homem? O homem tem que reagir, o homem tem que ser macho, o homem não pode levar desaforo para casa. A gente cresce escutando isso e passando para os nossos filhos, né? De geração em geração, até isso ser quebrado. A questão da violência, a questão do assédio é uma coisa que tem que ser... A gente tem no nosso país muitas medidas paliativas, mas é estrutural. Tem que ser ensinado a respeitar nas escolas, né? Tem que ser ensinado que você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço, eu não vou invadir o seu espaço. Isso. Não é não. E sempre vai ser. Eu costumo falar, né? Virou muito corriqueira essa palavra, mas é realmente... tudo depois do não é assédio. Mas como é que os meninos são criados? Os meninos, se tem uma coleguinha paquerando e o menino ainda não tá nesse tempo, às vezes, da paquera que faz aí os coleguinhas falam o quê? Você não gosta de menina? Já vem a questão da homofobia desde pequeno, já vem a questão de forçar um amadurecimento que não é da criança, aí o incentivo dos pais, a coleguinha está te paquerando. Então, assim, ele é ensinado para ele não parar.
para ele estar o tempo todo, né, a caça, ele tem que estar o tempo todo pronto, o homem tem que estar sexualmente o tempo todo disponível. Não bate, a conta não vai fechar. É muito mal pensado para todos nós, quanto sociedade. O que não nos disseram, me perguntaram uma vez, por que não, Andressa, o que não dizem a elas? Porque não é só sobre nós mulheres, o diálogo sobre o que é violência. Se homens são os maiores autores de violência contra mulheres, eles precisam entender o que é violência para parar de agir em violência. Se as mulheres são maiores vítimas de violência, precisam entender o que é violência para se reconhecer quanto vítima e poder romper o ciclo da violência. Tem um violentômetro, com todo respeito, do inferno, que ele mistura tudo e faz uma grande miscelânea de falta de informação, e isso é colocado por órgãos públicos, por posts, a gente nem pensa mais. É um termômetro de violência. Aí tem assim, em 3 cores, amarelo, laranja e vermelho. Isso tem à torta e à direita na internet, e diversos órgãos públicos republicam, repostam esse tipo de conteúdo. E aí tem assim, amarelo. Se você foi ridicularizada, se você está desconfortável, se ele te xingou, cuidado, a violência está presente. Aí vai para o laranja. Aí faz assim, se ele começou a quebrar as coisas em volta, enfim, reaja, você tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí vai pro vermelho, se ele bateu em você, quebrou a casa inteira e, enfim, né, tocou fogo nas coisas, sua vida está em risco. Caramba, gente, a vida de uma pessoa está em risco quando ela foi ridicularizada concomitantemente a uma chantagem emocional, a uma manipulação, quando tudo isso está acontecendo e você não se sente confortável com você mesmo numa relação, né? Você se sente mal, você não se sente gente, você não se sente dono da sua identidade. Isso já é um risco de vida, porque você não sabe em que momento a coisa vai acontecer, de aparecer uma arma na sua cabeça, da casa pegar fogo, desse homem, e digo homem porque a maioria dos autores de violência contra mulheres são homens, te matar. A gente vai esperar? Ah, amarelo, a violência está presente, eu faço o que eu espero? Essa hierarquia de violência, ela nos prejudica para a gente compreender a complexidade. Você perguntou, Camila, para a doutora, quais são, né, os sinais vermelhos de um relacionamento. E a doutora trouxe a questão da medida protetiva. Mas tantas mulheres, às vezes, nunca pediram, e esse agressor está aí à solta e não vai ter um registro judicial, jurídico, né, sobre a violência cometida. O que a gente pode fazer? A gente não é obrigada a estar num relacionamento em que a gente não sabe quem a gente é, em que esse outro tenta nos diminuir, e a gente não vai esperar o primeiro murro para poder identificar isso como uma violência. Verdade. A gente pode viver relacionamentos saudáveis. É um desafio muito grande de construir, mas é possível. Infelizmente, a gente não consegue ver uma solução a curto prazo, né? Porque a mudança tem que ser cultural, no caso, né? Tem que projetar na sociedade. E eu costumo até falar isso, eu tenho no meu Instagram, trabalho também a questão de relacionamentos, eu costumo falar, se esse relacionamento faz você chorar mais do que te dar felicidade, você tem que parar e pensar se realmente vale a pena. Se estar com a pessoa te dá muito frio na barriga, isso não é sinal de amor. É sinal de ansiedade, e ansiedade não é uma coisa boa. Eu estava conversando com a minha terapeuta e eu estou me relacionando com uma pessoa e eu ficava, eu acho engraçado que quando essa pessoa chega perto de mim ou quando eu encontro com ela, eu não sinto frio na barriga. Ele é porque ele não te causa ansiedade. Olha que maravilha. Ele te traz sensação de paz. E eu me vi no relacionamento saudável, eu fico, meu Deus, por onde estava, né? Como é que é bom você não ter medo de ser você, de ser tranquila. A gente não tem que pensar no personagem, a gente não tem que interpretar um papel, homens e mulheres. A gente não tem que passar pela ansiedade, a gente se sentir bem, o coração continuar batendo como estava batendo antes, né? Eu acho que essa construção, a gente talvez parar de falar sobre violência contra a mulher e pensar violências contra mulheres, violências plurais, contra mulheres plurais, porque uma saída para Camila não vai ser a mesma para mim, não vai ser a mesma para Dona Maria, não vai ser a mesma para Dona Silvana, né, de idades diferentes, classes sociais diferentes, atravessadas por outras dores, de uma homofobia, de um racismo. Então, é começar a pensar, talvez, soluções. E aí eu acredito, doutora, que essas soluções a gente só vai conseguir construir ouvindo mulheres. Pronto. E eu até tenho algumas soluções. Eu não, né? Eu tenho informação.
Primeiro, a Maria da Penha, ela traz essa questão dos homens, né, da pedagogia, de trabalhar grupos de homens. E o fórum aqui, o TJ daqui, ele já tem um projeto na vara de penas alternativas, que geralmente são homens que vêm de processos de agressão, né, contra a mulher, de roda de conversa, homens que fizeram alguma violência, eles vão para essa roda de conversa, eles são mediados. Eu tenho uma amiga que já fez algumas mediações nesse grupo, e geralmente é uma mediadora mulher e um mediador homem. Então eles vão falar, então, ele está cumprindo a pena dele, né, que ele teve que pagar com a justiça, mas ele também vai para esse grupo de conversa para ele ouvir outros homens e se ouvir também. E aí é quando eu ouço os relatos que eu não sabia que empurrar minha mulher dentro de casa era violento. Eu não sabia que o fato de eu estar bêbado e fazer alguma coisa com a minha mulher era violento. Porque eu estava bêbado, aquilo ali todo mundo faz. Então, quando eles se ouvem ali, é muito potente esse encontro lá deles. E é isso, a gente não vai resolver a curto prazo, nem a médio prazo. Vai ser um longo processo. O que está lá no fórum é o final, né? O que não deu certo mesmo. Mas a gente pode, sim, trabalhar nas escolas, a gente pode criar os nossos filhos homens para serem homens que respeitem mulheres, né? Eu não sou mãe, mas eu acredito que as mães, né, elas também têm que ter essa consciência. E a gente vai desenvolvendo esses projetos e desenvolvendo esses diálogos, essas conversas, para a gente tentar mudar o contexto que a gente vive hoje. A gente está chegando no final do programa. Evelane, gostaria que você deixasse a rede social, né, o @ do Nós Seguras para as interessadas. Mensagem no direct resolve? Como é que é o canal de comunicação? Pronto. O nosso canal de comunicação principal é Instagram e Facebook. O @ é @Nós Seguras, todo mundo junto, né? Tudo junto. E como é o nosso atendimento? Você preenche um formulário que está lá na nossa bio e a advogada entra em contato com você. A gente, infelizmente, não responde as questões por direct, perguntas por direct, porque é isso, somos advogadas, a gente tem uma burocracia, a gente tem um sisteminha, a gente gosta de acompanhar essa mulher. As perguntas que tem lá no formulário não são perguntas pessoais, a gente não pede número de documento, é mais o nome da pessoa. E aí, com 2, 3 dias, que é um esforço que a gente faz enorme, né? Dependendo da complexidade do caso, a gente consegue entrar em contato até no mesmo dia, em 24 horas. Sempre nisso de que a violência contra a mulher ela é urgente, né? E é só preencher lá. Obrigado pela participação das 3, foi bastante esclarecedor. Bem, Papo de Redação está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.